Olá, pessoal! Agora vamos para mais uma análise do edital de Guarulhos, para o cargo de educação também. Então, a gente tem aqui a banca VUNESP para 4 cargos. Professor de PEB 1, né, que atua na educação infantil, fundamental, anos iniciais, e o EJA. 45 vagas, sendo 43 ampla concorrência, 2 para pessoa com deficiência, a jornada de trabalho 25 horas, o salário R$ 2.628,43 e a taxa de inscrição R$ 105. Os demais cargos, a gente vai ter aqui educação artística, língua inglesa e educação física, todos ofertando 5 vagas, sendo 4 ampla concorrência e 1 para pessoa com deficiência. Também todos com jornada de 25 horas, o salário um pouquinho maior, R$ 2.943,85 e a taxa de inscrição R$ 105 também. A gente tem aqui uma observação, que você tem a jornada de 25, mas pode ser ampliada tanto para PEB 1 como para PEB 2, né? Então, você pode ampliar aí para 30 horas ou para 38 horas, mas ele coloca aqui de acordo com o horário de funcionamento da unidade. Então, teria que ver se a unidade comporta. Você tem o auxílio transporte, mais o auxílio alimentação. Vamos lá. As inscrições somente pelo site da VUNESP, então somente pela internet, começaram no dia 12 e vai até o dia 13 de julho. As isenções já ocorreram, então não adianta nem falar. Vamos subir aqui. As provas objetivas serão compostas de 50 questões, sendo cada uma de múltipla escolha, né, com 5 alternativas cada uma. Então, a gente vai falar um pouquinho desses conteúdos. Eu destaquei aqui professor de educação básica, pois eu tenho um material para estudo lá na plataforma Hotmart para esse concurso. Então, tem lá os conteúdos para esse. Os demais cargos eu não tenho nada, só esse mesmo, tá bom? Então, tem aqui prova objetiva. Vão ser 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 25 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação, prova de redação e prova de título. A prova de objetiva acontecerá no mesmo dia da prova de redação, tá bom? Então, são as duas juntas. Já para os demais cargos, vão ser 10 questões de língua portuguesa, 15 de conhecimentos pedagógicos e legislação e 25 de conhecimentos específicos, e mais a prova de redação e de título. A prova está prevista para ocorrer no dia 10 de setembro. Vamos descendo. A redação será realizada simultaneamente com a prova objetiva, como eu havia mencionado. Então, a VUNESP tem aqui, ela não cobra um tema de acordo com a parte pedagógica. Então, ela vai colocar um assunto do cotidiano nosso. Então, a gente tem que olhar aqui a estrutura, ela tá pedindo, ela coloca quantas linhas, coloca o que ela espera do candidato. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre a redação. Se vocês tiverem interesse, coloca aí nos comentários que eu realizo um vídeo falando direitinho, mostrando um modelinho, como que é, o que deve ter nessa prova. Aqui, a nota da prova objetiva, você vai, é mais fácil você pensar que ela vale 100 pontos. São 50 questões, cada questão valendo 2 pontos cada. Então, a gente tem no máximo 100 pontos aí. Já a prova de redação também vale de 0 a 100. Então, é importante se atentar que a prova de redação, ela tem o mesmo peso da prova objetiva. Então, não dá para não se esforçar nela, porque ela pode eliminar. Eliminar não, né? Mas ela pode deixar você muito lá embaixo, cair bastante. E aqui ele coloca os critérios para ser avaliado, né? Corrigido essa redação. Então,
os candidatos precisam estar entre os 1.200 primeiros para a PEB 1, que é o professor de educação básica, do ensino infantil, fundamental e o educação de jovens e adultos. 300 para cada da outra especialidade, que são os professores de educação artística, língua inglesa e educação física. Então, tem que tá entre os 300. Os demais não serão avaliados, não serão corrigidos. Então, automaticamente já está desclassificado. Aqui ele fala do empate e ele não vai carregar, por exemplo, quem empatou com 1.200 e a nota é igual, não vai ser levado junto. Ele vai colocar os critérios de desempate e até o 1.200 vão ser selecionados. Então, precisa estar entre esse número, entre 1.200 ou, para os outros cargos, entre os 300 primeiro. Vamos lá. Então, a prova de título, eles vão agendar uma data, né, para ser feito, vai ser direto na plataforma mesmo da VUNESP. Então, vai ter lá um campinho na sua área do aluno e ele vai publicar a data para você estar postando. Então, ele é aceito doutorado, mestrado e pós-graduação, lato sensu. Então, doutorado valendo 2,5 pontos, mestrado 2 pontos e após meio ponto. É importante frisar que a pós precisa ter no mínimo 360 horas. Descendo. Aqui o conteúdo, né? Então, a gente tem aqui professor de educação básica, que é o PEB 1, né? A gente tem conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática. Conhecimentos específicos. Ele dá uma lista aqui e ele coloca a bibliografia. Então, tudo esses assuntos que estão listados aqui em cima faz menção aos livros. Ele vai considerar o que os pensadores aqui falam. Então, são livros e artigos. Então, tem alguns pedaços de livros, algumas páginas, alguns capítulos, ou mesmo artigos publicados por esses autores. E depois tem a legislação, que daí são os documentos que a gente já vem vendo no decorrer dos concursos, né? Constituição Federal, ECA, LDB. Aqui também tá pedindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma partezinha. A VUNESP tem cobrado bastante esse documento. Políticas Nacionais da Educação. Daí tem aqui um documento no finalzinho que é de Guarulhos, é um documento da Prefeitura de Guarulhos. Então, a gente precisa se atentar. Os demais cargos, eu não fiz o material, né? Porque eu não conheço todos os autores, um ou outro, mas bem poucos. Mas aqui ele é cobrado língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação, e depois tem a parte da legislação também, né? E os conhecimentos específicos. Então, tem bastante livros aqui. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a plataforma Hotmart. Quem tiver interesse, eu vou mostrar como funciona e falar um pouquinho bem rapidinho sobre ela. Bom, então essa é a plataforma. O valor é de R$19,99. Você tem acesso durante 100 dias. Então, adquirindo hoje, você tem aí 100 dias para usufruir. Você pode abaixar quantas vezes desejar os conteúdos. Temos aqui separadinho por assunto. Então, tem legislação, questões sobre legislação, autores, questões de autores, português, né, que são as questões de português separadas por assunto, tá vendo? Então, cada um tem o seu arquivo, tudo questões da VUNESP, tá bom? E questões de matemática. Não tem videoaula. Eu coloquei lá que em alguns momentos posso fazer uns vídeos com algumas dicas, ou então colocar algum link de algum vídeo interessante para vocês estudarem, mas o documento em si, o material, ele é todo em PDF. Vocês podem baixar quantas vezes desejar, ou imprimir, se assim for. E tem os simulados, que são provas anteriores, com edital muito parecido mesmo com esse concurso.
E assim vocês podem treinar como se fosse na hora da prova mesmo, ver a sua performance e mais muitas questões. Se precisar tirar dúvida também, vocês conseguem mandar aqui. E conforme for aparecendo mais algum conteúdo, eu vou postando aqui na plataforma. Algumas dicas, orientações. O que eu quero frisar? O conteúdo, assim que você realiza a compra, durante 7 dias, você terá acesso e uma parte, né? Você vai ter 7 documentos para estudar durante esses 7 primeiros dias. E depois você vai ter os demais conteúdos a partir do 7º dia. Então, no 8º dia, todos os outros estarão liberados. E lembrando, né, durante 100 dias, você pode estudar, revisar, baixar de novo, vocês fiquem à vontade. Então, é isso. Então, a gente tá separadinho. Vou mostrar para vocês os autores aqui. Então, a gente tem, não são todos os documentos, não tem aqui os livros, né, de autores, os livros completos. Aqui são os artigos menores ou pedaços do livro, são documentos oficiais, e mais umas questões de outros autores que são os livros completos. Então, se vocês tiverem interesse, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e o link da Vunesp também para fazer as inscrições. Então, é isso. Beijos, até mais!